Galera, eu vou explicar pra você que é zagueiro alguns detalhes, alguns erros que eu acho grave no setor defensivo do Vasco. Então você que é zagueiro, que aprendeu algumas coisas... Gente, eu não sou professor e nem tô colocando culpa em ninguém aqui. Eu tô falando detalhes de erros de um defensor dentro de um jogo, que podem se agravar em consequência desse, como foi o gol do Yuri Alberto. Mas erro gravíssimo, a gente tem que explicar. Aprendi muito no futebol, eu acho que a minha experiência pode ajudar bastante você. Então se liga nesse detalhe. Aqui é o Ranieri. Ele não tá oferecendo perigo a ninguém. O time tá bem armado. Ryan, aqui, o Puma, tudo posicionado. O Ranieri tá aqui. Ele tinha essa opção de tocar aqui, aqui, ou virar. E nessa virada, presta atenção. O PH, com ele com o pé na bola, ele já tava começando a agredir, porque o Vasco marca pressão. Agrediu o lateral do Corinthians. E o Ranieri bate muito bem na bola, virou no peito do Mateuzinho. Olha a sequência de erros. Primeiro erro grave. Cuesta nunca pode deixar a zaga esguarnecida para antecipar um jogo, no pé do volante, né, que foi lá, que foi o Ranieri, pra tentar marcar pressão. Irmão, larga esse cara aqui e protege a sua defesa. Por quê? Vou continuar. Mano, tinha dois atacantes próximo do Robert Renan, ele ficou sozinho pra ele tentar, numa bola, adivinhar que seria bifada pro Bidon. Isso não existe, pô. Aí o que aconteceu? A bola foi no peito do Mateuzinho, que joga pra caramba, ó, já dominou pra frente, e ó, já, pum, lá na frente pro Yuri Alberto. Olha a distância do zagueiro pro atacante. Se ele tá aqui de frente, o Yuri Alberto nunca ia pegar a bola rápido, forte, só não pode se posicionar mal, galera. A consequência é essa. Olha aí, vou repetir, só pra você ter noção da gravidade disso. Olha a gravidade disso. Puma tava bem posicionado. Robert Renan estava na posição correta, só que o Robert Renan tinha que ser a cobertura disso. Mas como é que ele vai ser cobertura se o Cuesta tá marcando... Olha onde tá o Bidon, olha aqui. Como que ele vai marcar o cara? Aqui tá o gol, o cara que vai fazer o gol, aqui tava o cara que ele tava marcando no bote. É um erro muito grave. O certo. Qual que é o certo? Vou voltar. Qual que é o certo? Qual que era o certo? Ó, no lançamento. Qual que era o certo? Já que o PH saiu, o PH ainda tem a chance de vir por dentro para marcar aqui. Se você tem a chance de chegar aqui, tem a chance de fazer cobertura se esse cara estivesse sendo utilizado. O único cara que não poderia esguarnecer a zaga era o Cuesta. Qual que seria o certo? Lá atrás, ele está posicionado de frente pro cara, que ele ficaria diagonal, né? O cara tá lá do lado lá, ele ficaria diagonal do campo, de frente pro cara, vendo todo o movimento do cara. O cara vira a passada assim, o cara virou a passada e correu pra fazer a cobertura. Aí o cara tem que correr pra trás, o cara já entendeu que ia dar merda. Já entendeu, baixou a cabeça, já tava sem força. Ó, ele achou que o Robert Renan ia conseguir chegar ainda. E não tem como o zagueiro... Poderia sim o Léo Jardim sair? Poderia sair. Mas não tem como o zagueiro deixar esguarnecido querendo que o goleiro vire zagueiro. Você, a posição, irmão, já se defende. Esse foi o primeiro erro de uma jogada simples numa final que não pode acontecer, gente. Isso não pode acontecer. Vamos pro próximo erro. Se liga no lance do segundo gol. Gente, não é culpa. Todo mundo vai carregar culpa sobre o jogo. O Vasco não ganhou. Beleza, teve seus momentos muito bons no jogo, mas olha, detalhe importante, que pode te ajudar a não tomar alguns gols. Tô falando zagueiro. Isso eu tô querendo explicar isso pra zagueiro. Se liga nesse detalhe. Puma foi lá, tomou o drible. Já perdeu um volante. Ó. 4 contra 3. Esse cara aqui, você já tem que ter a intenção de, esse cara vai tocar. Então eu não posso sair nele. E foi o que aconteceu, não saíram. Ó, ele olhou, pifou. Os dois zagueiros correndo pra trás, olhando pouco pra bola. Já é um erro muito grave. Por quê? Aqui, você tem que saber a movimentação dos dois atacantes. Não é do ponta, não é do meia, não é de ninguém. Dos dois atacantes. Você é zagueiro, você tem que se preocupar com os atacantes. Olha. Aqui, foi o maior erro. Robert Renan. Se o Robert Renan tá aqui nessa posição, isso, cara, ele já tava ali. Vou voltar 10 centavinhos. Olha. Ó, presta atenção. Eu não consigo voltar lentinho, não. Ó. Olha aqui onde o Robert Renan tá posicionado, bem posicionado. Já tá olhando o movimento, tá olhando pra bola. Mas aqui, o reflexo dele, tá o Yuri Alberto, né? O reflexo dele. Eu não sei o motivo que ele ficou de costa pra jogada. Já perdeu a noção do que era pra fazer. Jamais, galera, jamais. Ó, presta atenção, o Robert Renan tá correndo pra cá. Jamais faça isso, de costa. Porque nesse toque, você já perdeu noção de onde o atacante tá. Se você tá correndo pra cá, vira pra cá pra você olhar, ó. Vira pra cá e vem ou faz a base pra lá ou pra cá, ó. Abaixa o centro de gravidade e já tem a noção do que o meia vai fazer. Ó, tocou lá. Bola tá indo. Ele já quer roubar a bola. Não rouba a bola. Faz esse cara pensar. Se esse cara pensar, o cara é destro. Se ele tá aqui fechando o gol, de costa pro gol, o que ele vai fazer? O Yuri Alberto vai ter que passar por ele, não ia conseguir, porque ele fechou o espaço, e esse cara ia pensar. O que ele ia fazer? Ou ele ia tocar pra esse cara, ou ele ia jogar pro meio pra chutar, mas essa pifada aqui no Yuri Alberto não ia acontecer. Presta atenção. Parou. Olha onde o Yuri Alberto tá, já deu condições. Cuesta. Tentou. Se o Cuesta ainda tenta fazer cobertura, eu acho que ele ainda conseguiria. Tentou deixar no impedimento. Isso não existe. Olha, tentou parar pro impedimento, perdeu tempo. 2 erros graves. O zagueiro pode cometer esses erros. Não pode. Aí, ficou todo mundo vendido.
Olha, galera, de novo. Driblou. Olha lá onde tá o Robert Renan, cara. Aqui ele ainda tentou consertar, dá areia pra consertar. Mano, deixa esse cara lá aberto, cara. Fecha aqui o espaço, fica os dois posicionados. Dava pros dois, tá de frente pela distância. Olha, correu pra trás, já acertaram. Aqui ele já acertou. Aqui ele já errou. Aqui ele já errou. Porque ele já tinha que ter corrido em direção pra cá, pra diagonal. Os dois, ó. Esse reto, esse diagonal. Fechou o espaço. Se ele fechasse esse espaço, esse cara jamais ia pifar. Olha aqui, se ele tivesse aqui. Como é que o cara vai pifar, irmão? Como? Não tem como. Ó, na hora que ele dá o pulinho, a bola foi pifada. Perdeu o time. Se esse cara rasga aqui, ele pega. Já era. Detalhe, galera, tô só passando pra explicar a vocês que zagueiro cometeu uma falha, sobrecarrega o time inteiro. Então, você que é zagueiro, se liga nesses detalhes, que isso pode te ajudar pra caramba. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe. Precisar, é só chamar, que a gente corrige.